Ok. Então vamos lá, gente, iniciando a gravação. Julgamento de recursos repetitivos e agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Segue comigo aí, galera. Esse material já está para vocês, tá? Lá no sistema faculdade. Tá? Gente, esse julgamento de recursos repetitivos, na verdade, ele não é exatamente uma novidade do Código de Processo Civil de 2015. Ele já existia no Código de 1973, ele veio numa reforma que teve lá em 2006, tá? A verdade é que em meados da década passada, a gente já questionava a questão da celeridade e da efetividade do processo. E eu me lembro que na época, gente, eu fazia mestrado, a gente questionava assim, nossa, o processo está demorando muito. Alguma coisa que vai ter que ser feita, desse jeito não dá para ficar. Isso, gente, o processo levava 3 anos, agora ele leva 5. Ou seja, ficou pior, né? E aí, com a emenda 45 de 2004, né? Emenda constitucional, trouxe para o artigo 5º, inciso 78, o princípio da celeridade, e a partir disso foram feitas várias reformas no Código de Processo Civil, entre 2005 e 2007. Uma delas atacou os recursos, né? Uma dessas reformas, e criou a técnica do julgamento por amostragem. Tá? Basicamente, fazendo uma analogia tosca, mas era basicamente eu pegar as provas de vocês físicas, jogar para o alto, 2 caíram aqui em cima da minha mesa, eu vou corrigir essas 2 e a nota vai valer para todo mundo, né? Se for uma das provas de vocês que estão aqui, vocês vão falar, graças a Deus, é prova de aluno bom, aluno está aqui assistindo aula, Arthur, Márcio, Patrick, Di, Rodrigo, Guilherme, né? Magali está sempre com a gente também. Agora, se cair prova, gente, de aluno que nunca abriu uma live, que nunca esteve aqui, que nunca leu um texto, sabe aquele aluno cego? Vocês vão desesperar. Aí a nota de vocês vai lá para baixo. Né? É a ideia do julgamento por amostragem, mais ou menos. E que aí ela foi reformulada para o julgamento de recurso especial e recurso extraordinário repetitivo. Então, é o antigo julgamento por amostragem, que agora é o julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivo. A ideia é o seguinte, vamos lembrar que eu interponho o recurso especial e o recurso extraordinário repetitivo, eu interponho o recurso especial e o recurso extraordinário na segunda instância. Né? E aí, quem faz o juiz de admissibilidade é o presidente ou vice-presidente da segunda instância. Pode ser que ele repare que existem muitos recursos especiais e recursos extraordinários naquele tribunal, versando sobre a mesma questão de direito. Deixa eu dar um exemplo aqui, né, para ativar a memória de Márcio Miguel. Você lembra? Já lembrei, já puxei aqui. Você lembra de um imposto que algumas vezes foi instituído nesse país das maravilhas, chamado CPMF? Oh, e como? É uma palhaçada, né? Quando, gente, é instituído, porque ele não foi instituído só uma vez, ele foi instituído algumas vezes. Quando ele é instituído, é um imposto com transações bancárias, tá? Quando ele é instituído, chove de ação querendo que se decrete a inconstitucionalidade desse imposto, né? E aí imagina o seguinte, eu tenho várias ações pedindo alegando a inconstitucionalidade desse imposto. Essas ações chegam na segunda instância e aí elas chegam em grau recursal de recurso especial e recurso extraordinário. Na verdade, é inconstitucionalidade, recurso extraordinário, né? E aí é instituído esse imposto nesse Brasil, nesse país, vários recursos extraordinários contra decisões que declararam a constitucionalidade do CPMF. Um dia que eu tenho no Tribunal de Minas 100 recursos extraordinários. O presidente do tribunal, percebendo isso, o que ele faz? Pega 98 e suspende. E os outros 2, ele encaminha para a segunda instância. Por quê? Nós vamos jogar 2 recursos extraordinários. E a decisão deles vai valer para todos os outros que estão suspensos. Tá? Em vez de eu julgar 100 recursos, eu vou julgar 2. E a decisão vai valer por todos. Por quê? Porque eles debatem exatamente a mesma coisa. Né? No meu exemplo, é a constitucionalidade da CPMF. Isso é só um exemplo. Pode ser qualquer questão de direito. A questão é idêntica, tem vários recursos, a gente separa 2 e suspende os outros. Eu dei um exemplo aqui de 100, mas pode ser 100, 200, 150, 1000. Eu suspendo os outros
e vão encaminhar para a segunda instância. No mínimo 2. São 2 ou mais, tá? Bom, então o que ele faz? Suspendeu os outros, encaminhou 2. Esses que ficaram suspensos, as partes têm que ser intimadas para saber que o recurso delas está suspenso. E aí elas podem fazer 3 coisas. Primeiro, falar, ok, né? Vou esperar o julgamento do recurso repetitivo. 2, falar, não, a minha questão é diferente do dos outros. O meu tem que ser julgado separado, porque a minha questão não é idêntica a essa. O meu caso é diferente. E pedir que dela seja retirada a suspensão. E o terceiro, é alegar que o recurso da parte contrária é intempestivo, então que ela não deve ser admitido, tá? Bom, mas digamos que ele não teve nada disso, foi para a segunda instância. Chega na segunda instância, é distribuído para o relator. Esse relator pode escolher mais recursos. Você falou, olha, só tem 2 aqui, eu quero mais exemplares, pode escolher mais, não tem problema. Ou pode ficar só com aqueles 2, tá? E aí, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai analisar se as questões são mesmo idênticas. Se ele falar que não são idênticas, todos os recursos que estavam suspensos. Se ele falar que é idêntica, a gente continua com o julgamento dos recursos repetitivos, tá? E aí, como é que vai continuar? O relator vai solicitar ou admitir a manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno, tá? Gente, quando a gente fala admitir, solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades que tenham interesse, é o famoso amicus curiae, é o amigo da corte. São pessoas que não são parte naquele processo, mas que intervêm para influenciar no julgamento que tem algum interesse. Então, digamos que eu não ajuizei ainda a minha ação, né? Mas existe aquele tipo de ação, com aquela questão de direito, está sendo julgado em recurso repetitivo. Então, eu vou entrar e vou me manifestar e vou tentar influenciar o julgamento. Por quê? Porque essa decisão ela vai virar um precedente. Ela vai valer não só para os que foram suspensos, mas com todos os outros que virão no futuro. Inclusive o meu, que pode chegar ao STF. Tá? Bom, além disso, ele vai fixar a data em audiência pública para ouvir depoimento de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com finalidade de instruir o procedimento. Depois, ele vai requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia. Essa requisitar informações aos tribunais inferiores é o seguinte: quem identificou que ali existia um julgamento de recursos repetitivos e enviou para o STJ ou para o STF foi o presidente do Tribunal de Segunda Instância, que pode ser o Tribunal de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, se o Amazonas ainda vier a existir depois do Covid, né? Enfim. Né? Porque a gente não sabe. Treta feio. Mas, enfim. E é um tribunal que mandou. O que o relator faz? Ele pede a informação para todos. Porque se houver esse monte de casos idênticos também em outros estados, estão todos os processos suspensos. Todos. Tá? Intima o Ministério Público, né, para o Ministério Público se manifestar em 15 dias. Depois da manifestação do Ministério Público, esse processo vai para a pauta de julgamento e aí ele vai ser julgado, tá? Detalhe, este processo, este recurso tem que ser julgado em 1 ano. Ele tem preferência contra todos os outros. Ele só perde a preferência para o réu preso ou para os pedidos de habeas corpus. Fora isso, ele tem que ser julgado primeiro. Aí, se não for julgado nesse 1 ano, professora, aí, meu filho, tudo que estava suspenso sai da suspensão e tem que ser julgado individualmente, tá? Bom, a decisão, dando provimento ou não, vai valer para aqueles 2 que foram julgados e para todos os outros que estavam suspensos. E mais, viram precedente, gente. Viram precedente e vai valer para todos os outros que vierem depois, tá? Então, recapitulando. Julgamento de recurso especial e recurso extraordinário repetitivo. Vou deixar o título aqui para vocês, presta atenção. O julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivo. Pensa nesse título, o próprio título já fala. Recursos repetitivos é um monte de recurso igual. As partes são diferentes, mas a questão debatida é igual. A questão debatida é igual.
Então, em vez de eu ficar julgando um monte de coisa igual, eu escolho 2 ou mais, suspendo os outros. E os outros ficam lá em stand-by, suspensozinhos, igual tá a vida da gente agora na quarentena, suspensa, em stand-by. E a decisão desses 2 que vão ser julgados vai valer para todos esses que estão suspensos e vai virar um precedente, vai valer para os que vierem no futuro. Quem que identifica isso? A princípio, quem identifica é o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Segunda Instância, tá? E aí, ele separa 2, tá? E suspende o resto. E manda para a STJ ou para a STF, tá? Manda para a STJ ou para a STF. Aí esses 2 foram repetitivos, o especial e o extraordinário. Manda primeiro para o STJ e depois para o STF. Lá é distribuído para o relator, que vai primeiro analisar se realmente são questões idênticas. Se ele vê que são questões idênticas, ele vai, pode selecionar mais, ou pode ficar só com aqueles 2. Aí ele permite ou solicita a manifestação de outras pessoas, de órgãos ou entidades que tenham interesse. Depois que essas pessoas se manifestam, ele fixa uma data e faz uma audiência pública para todo mundo poder meter o bedelho, já que aquilo vai virar um precedente. Depois da audiência pública, ele requisita informações aos outros tribunais, inclusive requerendo a suspensão dos recursos idênticos daqueles tribunais. Depois ele abre vista ao Ministério Público. Após a manifestação do Ministério Público em 15 dias, ele manda esse recurso para a pauta de julgamento. Tá? Ele tem que ser julgado no prazo máximo de 1 ano, tendo preferência sobre os demais feitos, perdendo só para o réu preso ou para os pedidos de habeas corpus. Sendo provido ou sendo improvido, aquela decisão vai valer para todos que estavam suspensos e para os que vierem depois, que viram precedente, tá? Ok, gente? Alguma dúvida nesse sistema? Professor, isso vale tanto para a Justiça Estadual como federal? Vale para todos, tanto estadual quanto federal. Por exemplo, igual o INSS, tem muita causa repetitiva, né? A revisão de Da aposentadoria. Justiça Federal por causa disso. E aí, Márcio, deixa eu só te falar. Isso causa muita polêmica, sabe? Traz celeridade, óbvio, né? Que traz celeridade, mas a gente questiona muito a questão do contraditório, porque eu estou trabalhando aí com a ideia de que eu vou analisar só 2 teses, só as teses daqueles 2 recursos. E se minha tese do meu era diferente? E se minha tese era melhor? Né? Uhum. Eu fiz o meu recurso. Eu tenho direito que minha tese seja analisada. E é claro que a gente quer celeridade, mas não às custas de ofensa ao contraditório. Mas, enfim, eu, Michele, tenho essa crítica, compactuo com essa crítica. A maioria dos processualistas mineiros tem essa crítica, ao contrário dos paulistas. Paulista gosta de eficiência e de celeridade, então eles são super a favor. Mas, independente das minhas críticas ou não, ele está sendo utilizado. E é feito muito julgamento de recurso repetitivo, principalmente nessa seara da Justiça Federal, como você bem levantou. Ok. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Podem falar. Achei que foi legal. Então tá. Vamos passar agora para o último recurso, gente. Eu comecei o semestre com a parte geral dos recursos, mostrei que a gente tinha 9 recursos para estudar. Nós vamos estudar o último agora, que é um artigozinho só do código, por isso que é rápido. E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar só com a ação rescisória. E aí, conteúdo novo mesmo vai acabar na próxima aula. A partir daí, nós vamos fazer VA e revisão, tá? Esse recurso é o agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Vou contar uma novidade para vocês aqui. Super novidade para vocês. Este país, Brasil, não é um país sério. Novidade que eu estou cantando para vocês. Não é sério. Sério, professora? Oh, meu Deus. Ele foi promulgado, né, em março de 2015, com vacatilégio de 1 ano, para entrar em vigor logo em março de 2016. Em fevereiro de 2016, veio a Lei 13.256 de 2016, que modificava esse artigo 1042.
Ou seja, esse agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, ele já nasce com modificação. A lei foi modificada, gente, antes de entrar em vigor, já viram isso? Há um pedaço do Código de Processo Civil, pequeno, mas existe, que nunca entrou em vigor, porque ele foi modificado antes de entrar em vigor. Esse país é sério. Enfim, falei para vocês há pouco que o recurso especial e o recurso extraordinário a gente interpõe no Tribunal de Segunda Instância e quem faz o juízo de admissibilidade é o presidente ou vice-presidente do tribunal e só depois ele remete para o STJ ou para o STF, ok? Acontece que este cara, este presidente ou vice-presidente do tribunal, pode trancar o meu recurso, pode barrar, pode não admitir, pode falar que não estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade dos recursos e não conhecê-lo. Se isso acontecer, eu posso recorrer dessa decisão utilizando esse recurso. Agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Logo, este agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, ele é cabível contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir o recurso extraordinário ou recurso especial. A exceção é quando a decisão for fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, tá? Então, é o recurso cabível quando o recurso especial e o recurso extraordinário não forem admitidos. Prazo de 15 dias. Olha aqui, essa é a parte mais legal. Não tem preparo, gente. É um recurso 0800. Lembra, embargo de declaração, agravo em recurso especial e recurso extraordinário. São os dois recursos 0800. Aliás, eu vou pôr uma questão dessa na prova. Vou pôr na prova final. Pode esperar que eu vou pôr. Tá? Bom, efeito devolutivo e regressivo. O que significa isso? Efeito devolutivo, porque devolve a matéria impugnada, né? O conhecimento do recurso especial e recurso extraordinário para o presidente do tribunal, para o judiciário, e regressivo, porque ele permite juízo de retratação. Como é que ele funciona? Eu faço a petição do agravo, né? E dirijo ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, ou seja, interposição no juízo ACOM. Aí o agravado vai ser intimado para oferecer contras-razões no prazo de 15 dias. Após as contras-razões, aí sim, o presidente ou vice-presidente do tribunal poderá exercer o juízo de retratação e voltar atrás. Nunca vi acontecer na vida real. Tá? Bom, não havendo retratação, que é o que acontece normalmente, o agravo vai ser remetido ao Tribunal Superior competente. Se ele só recurso especial e ele não tinha sido admitido, o agravo é remetido para o STJ. Se eu tinha feito só recurso extraordinário e ele não tinha sido admitido, o agravo é remetido ao STF. Agora, se eu tinha feito os dois, eu vou ter que fazer um agravo para cada um, tá? Um agravo para o recurso especial, outro agravo para o recurso extraordinário, para destrancar os dois. E primeiro é remetido ao STJ e depois ao STF, tá? Aí, concluído o julgamento do agravo no Superior Tribunal de Justiça, independente do que os autos serão remetidos ao STF para apreciação a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado, tá? Então, eu interponho no juízo ACOM, ele intima a parte contrária para apresentar contras-razões. Após as contras-razões, ele pode ou não fazer juízo, de retratação. Depois ele remete primeiro para o STJ e depois para o STF. Se eu fizer agravo contra as duas coisas, gente, primeiro vai para o STJ e depois para o STF. Se for só um, vai só para o STJ ou só para o STF, tá? Recurso é cabível para destrancar recurso especial e recurso extraordinário. Ele é cabível quando não é admitido, quando não é conhecido, quando falam que não existem os pressupostos de admissibilidade do recurso especial ou do recurso extraordinário, tá? Prazo de 15 dias, não tem preparo, efeito devolutivo e regressivo. Bom, alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Só na prova. Vou encerrar a gravação, então.